Olá, primatas! Vamos para mais um FAQ Primata. Para você que ainda não está sabendo, eu vou explicar mais uma vez aqui. FAQ Primata é um novo quadro aqui no canal, onde eu vou ler e responder comentários do último vídeo, da última Quinta Primata ou do último Primata Falante, ok? Esse vídeo aqui é referente ao vídeo A Velocidade da Luz Não Muda, que é sobre a descoberta aí da velocidade da luz, sobre a proposição do éter, a refutação da ideia do éter, mostrando que o éter não existe. Enfim, assista lá e aí você vai poder entender direitinho o que está sendo comentado aqui, ok? Vamos lá, sem mais delongas, eu vou tentar ser breve. Eu sei que eu falo isso todo vídeo, mas eu estou tentando me corrigir para ser um pouquinho menos prolixo. Vamos começar agora. Quixote Carvalho, grande Quixote, grande abraço pra você, cara. Volta a fazer vídeo aí, pô. Tempo que a gente não vê um vídeo seu, tempo que a gente não se fala. Afinal, a luz é onda, partícula, ambos, alguém, Deus, Satanás? É o seguinte, primeiro a gente precisa pensar no que é onda e o que é partícula. Essas coisas, quando a gente fala de onda, a gente fala de partícula, a gente está se referindo à forma como isso se movimenta, à forma como isso existe na natureza, por assim dizer. Então a gente vai ter equações que vão estudar esse movimento, a gente vai ver fenômenos que podem acontecer com esse corpo ou não. E a luz é um corpo, assim como como o elétron mesmo, a gente já conseguiu ver isso, mas enfim, a luz, ela pode em alguns momentos se comportar como você espera que uma partícula se comporte, como ela pode se comportar como você espera que uma onda se comporte. Então a gente diz que ela tem essa dualidade onda-partícula. Em alguns momentos ela vai se comportar como partícula, outros como onda. Já tem teorias tentando superar isso aí, porque é um pouco estranho você pensar que ele é uma onda e uma partícula. É melhor você pensar, não, ele é uma coisa. Então a gente precisa reformular a nossa teoria, a nossa forma de ver isso. Da mesma forma como sempre foi a construção da ciência. A gente viu que uma teoria antiga não estava mais atendendo, a gente construiu uma nova. Por exemplo, a teoria dos campos, né? Eu hoje estou na teoria quântica de campos aí, o meu projeto é na teoria de campos, não é especificamente disso que eu vou falar agora, mas ela faz uma nova proposta de que a luz, assim como vários outros fenômenos aí, são campos se propagando. E aí você quebra um pouco a ideia de onda, partícula e passa agora para um novo objeto físico. Mas enfim, isso tudo está em construção ainda. E esse é o ponto. A luz pode se comportar em alguns momentos como onda, outros momentos como partícula. Eu já perdi um tempão nessa resposta, eu falo muito, vamos embora para a segunda. Grande abraço, Quixote. Lorde Salgado, você tem um dinossauro de bicho de estimação? Vocês não estão vendo o vídeo até o final, né? Lá nos erros, lá no final do vídeo, eu sempre coloco os erros de gravação, para quem não sabe disso, quem não assistiu meu vídeo até o final. E eu mostrei que tem uma menininha, um bebê aí no prédio, que era ela que estava dando risada no corredor nessa hora. Deve ter 1 ano de idade. Então era ela que estava fazendo essa risada barulhenta que vocês acharam que era um tiranossauro. Um monte de gente colocou que era dinossauro, umas coisas assim. Matheus Martins, eu ainda não entendo porque mesmo estando próximo a um raio de luz a 300 mil km por segundo, seria 300... eu ainda verei o raio se passando de meio. Então, esse é o ponto. O universo te impede de chegar nessa velocidade. Ah, por quê? Porque ele impede, é assim que a natureza funciona, e a ciência estuda como o mundo funciona, ela não estuda por quê. Ah, por quê? Porque a natureza quer que seja assim, ok? Então o universo te impede de chegar na velocidade da luz. Independente da velocidade que você tiver, você sempre vai observar a velocidade da luz com essa velocidade aí, ok? É como o universo funciona. Amanhã eu vou falar melhor disso, assista o vídeo do Primata Falante amanhã. Denilson de Jesus, um dos melhores vídeos do canal, dando replay infinito. Pô, cara, muito obrigado. Você e várias pessoas falaram que gostaram muito desse vídeo. Eu fico feliz, é sempre bom ver esse tipo de retorno. Caio César, eu consigo aceitar a luz como onda, mas confesso que nem de longe consigo ter um bom esquema mental disso. Simplesmente não consigo abstrair. De fato, é natural que você não consiga abstrair e ninguém consiga, porque a gente só observa a luz se comportando como onda quando a gente faz os testes com ela de onda. Por exemplo, como eu fiz no vídeo Como Detectar Ondas Gravitacionais, onde eu mostrei que se você pegar um feixe de laser, aquele laserzinho de 99, colocar um fio de cabelo no meio do caminho, você observa, onde você estiver projetando esse laser, os raios de interferência, você observa ali a interferência, você observa a difração, e isso é um comportamento ondulatório, ok? Mas no dia a dia não, você não tem por que olhar para a luz como onda. De fato, é bem diferente, assim como eu expliquei lá. O som mesmo já é difícil de você observar isso como onda. A luz, então, muito mais complexa, até porque a luz não é perturbação em um meio, respondendo a pergunta de muita gente aí. A gente viu que o éter não existe, então a luz não depende de meio nenhum para se propagar, ok? Elas são fotos se propagando e aí a gente deixa para os próximos vídeos aí. Fábio Anastácio Silva, a luz é formada por ondas eletromagnéticas. Se fosse só magnéticas não enxergariam, se fosse só elétricas. A luz é uma onda eletromagnética. A gente tem as ondas eletromagnéticas podem ter várias frequências diferentes, e quando a gente fala luz, a gente está falando de um escopo ali muito pequeno de frequências das ondas eletromagnéticas, ok? E sempre que um campo magnético se propaga, você também vai ter um campo elétrico se propagando, e vice-versa. Isso é uma coisa que acontece na natureza. Se tem um dos dois se propagando, o outro se propaga também, porque eles são
duas manifestações de uma mesma interação fundamental. Marcinho Júnior, esse interferômetro não é parecido com o que foi usado para ver as ondas gravitacionais? Ou os hidrógenos? Sim, é parecido. Não parecido, o princípio é o mesmo, porque esse interferômetro tinha a ideia de detectar o éter. Então a gente tem o cálculo ali com a velocidade da luz que a gente detecta, e aí você veria o que você espera ali de interferência para ser medida. No caso das ondas gravitacionais, a coisa tinha que ser muito maior e dependia de outra ideia que não era mais a de detectar um meio, e sim de perceber quando o espaço em um dos braços ficasse menor. Eu fiz um vídeo inteiro sobre isso, assista lá. A segunda vez que eu estou mencionando ele aqui, eu vou colocar o link aí, como detectar ondas gravitacionais, ok? Mas o princípio é parecido, é um interferômetro também. Eu quase nunca entendo algo de física nessa minha cabeça de humanos, mesmo assim gosto de assistir os vídeos seus. Parabéns pelo conteúdo. Pô, cara, fico feliz que você gosta de ver aí. Eu espero conseguir simplificar mais os vídeos, porque a minha ideia é que todo mundo consiga entender tudo, tá? A questão é que a relatividade realmente é um pouco mais complicada, mais anti-intuitiva. Inclusive, em alguns momentos eu tenho que trazer matemática aí, ela pode dificultar um pouco para quem não está familiarizado com isso. Mas eu estou tentando simplificar os vídeos, e a Quinta Primata eu vou voltar a fazer vídeos mais simples, tá? Porque esse último vídeo me consumiu muito tempo, muita energia, mas eu queria já dar andamento porque a série de relatividade estava acumulando muito vídeo em cima do outro. Mas fico feliz que mesmo você que não está lidando com isso dia a dia tenha gostado também. Vamos lá. Pedro Baldini. Só para confirmar, então não existe nenhum tipo de éter, mesmo para aquele referencial universal. Não existe nenhum tipo de éter, ok? A proposta do éter é que ele fosse esse meio onde a luz se propaga. A gente tinha as contas que mostravam exatamente como que deveria ser um padrão de interferência se a luz fosse uma propagação nele. A gente mediu, girou o interferômetro, fez de todo jeito. Não encontrou isso, logo não existe éter nenhum. Éter refutado, não tem por que sustentar essa ideia mais. JR Nunes 2. Primata, se os fótons viajam no vácuo a 100% de C, pela relatividade do tempo eles durariam infinitamente? Forte abraço. Eu não diria que não é que eles durariam infinitamente, é que o tempo, não existiria tempo para eles, ok? Se a gente for medir do referencial de um fóton, não existe tempo. Por quê? Porque o tempo vai se dilatar infinitamente, o espaço vai se contrair infinitamente. Então, se você for... Eu detesto fazer esse tipo de abstração, porque eu acho que gera mais conceito incorreto do que de fato esclarece a ideia. Mas se você fosse um fóton, tempo é uma coisa que não faria sentido para você, certo? Nem espaço. Mas é isso. Virgílio Bernardo. Se essa propagação de onda precisa de um meio, qual o meio que a luz usa para se propagar no espaço? Esse foi o ponto do vídeo, talvez não tenha ficado muito tão claro assim, eu achei que tinha ficado. A luz não precisa de um meio. Essa foi a ideia toda que a gente observou. A gente achava que precisava e a gente viu que a luz não é uma perturbação em um meio. A luz é uma coisa que viaja independente, tá? Ela viaja porque, na verdade, são fótons viajando aí, se propagando, que não dependem de ter um meio. São objetos independentes aí que podem viajar no vácuo. Vamos embora. Falta pouco tempo. Bruno Ventura, grande abraço, Bruno, da Groselha aí, ó. Muito foda, Davi. Mas eu, como total ignorante no assunto, tenho uma dúvida sincera. Seria possível desacelerar um feixe de luz? Abraço. Desacelerar, não. Você pode modificar um fóton, ok? Você pode absorver um fóton ou absorver... Pode acontecer aquilo que a gente chama do efeito Compton, que é quando quando o átomo não absorve um certo fóton, ele vai modificar o momento desse fóton, e aí você vai criar um novo fóton, e etc. Mas a velocidade desse fóton sempre vai ser a mesma. A velocidade dos fótons é essa velocidade constante aí. Inclusive teve um comentário sobre isso, daqui a pouco eu vou falar mais. Mas não, você não tem como desacelerar. Você pode absorver a luz, no caso, vou falar em luz, não vou falar em fóton não. Você pode absorver ela, você pode difratar ela, modificar o movimento dela, mas você não pode desacelerar ela. Grande abraço, Bruno. Eduardo Almeida, Maia. Davi, tem uma coisa que quero saber desde que assisto os seus vídeos. Você gosta de Game of Thrones? Eu adoro Game of Thrones, eu estou desatualizado. Eu não sei se eu estou desatualizado, porque eu parei, eu não vou falar aqui para não dar spoiler. Mas eu não sei se já saiu a temporada nova aí, mas eu gosto muito de Game of Thrones. Estou muito ansioso para ver o próximo. Pedro Luiz. De vez em quando eu fico nu, em posição fetal, em um lugar secreto que tem, onde gosto de ir lá para chorar. Eu não sei se você fez esse comentário para aparecer aqui no FAQ, mas eis você por aqui. Grande abraço, Pedro. Que bom que você tem um lugar especial onde você fica lá para chorar quando você quer. Fernando Santos. Finalmente deu para ver sua coleção de jogos. Bastou mudar a posição habitual da câmera em 1 metro. Cara, é muito Assassin's Creed para um ser humano só. Medo, vídeo excelente como sempre. Então, eu comprei vários aí quando eu estava começando aí a conhecer o jogo. Eu gostei muito de os que eu tenho aqui.
Eu tenho o primeiro, que eu gostei, eu tenho toda a série com o Ezio, que eu gostei de todos, principalmente do Brotherhood, principalmente o 2, que é o meu jogo favorito de todos, e também o Brotherhood. E aí eu joguei o terceiro e foi aquela puta decepção e eu nunca mais queria ver Assassin's Creed na minha frente, mas ele lançou o Black Flag, todo mundo falou, eu comprei e gostei muito. Mas aí eu vi que a história de fora do mundo ali não tava mais andando, eu desisti, eu não tô mais acompanhando a série, e sinceramente, enquanto não me falarem que teve um avanço aí no mundo fora da Anima, né, pra quem conhece o jogo sabe do que eu tô falando, enquanto não tiver um avanço ali, eu não quero ver esse jogo de novo, ok? Mas eu gosto sim. Grande abraço. Ayrton Amaral, Davi, a propagação precisa ser periódica para ser denominada onda, ou é só satisfazer as relações derivadas? Quando não é periódico, você tem pulsos, ok? Se você tem aquele caso, por exemplo, no vídeo lá eu mostrei uma perturbaçãozinha só se propagando, isso é um pulso. Onda é quando você tem essa propagação periódica acontecendo, ok? E aí vai ter perda de amplitude com o tempo, etc. Se não é periódica, se não está acontecendo repetidamente, você tem pulsos. Grande abraço, Ayrton Amaral. Você tem outra pergunta. Velocidade de dissipação genérica por meio hipotético, me refiro a mudança também. Não, acho que essa sua outra pergunta vai ser respondida aqui daqui a pouco. Tá acabando. Thiago Maciel, quando um laser tromba no outro e há um desvio, eu esqueci, cara, esse é um princípio fundamental da ótica e eu tomei isso como se fosse uma coisa óbvia para todo mundo, tá? Um dos princípios aí fundamentais da ótica é que os feixes de luz não interferem na trajetória um do outro. Então se você pegar duas lanternas e apontar aqui, os raios de luz vão prosseguir ignorando completamente a existência um dos outros. Os raios de luz não interferem na trajetória um do outro, ok? Então, respondi a sua pergunta aí. Beatriz de Oliveira, tô só comentando para aparecer no vídeo, comentando comentários mesmos. Aí está você, Beatriz. Grande abraço, foi criativa. Ivan Andrade, a velocidade da luz não é constante, depende do meio. Em partes, ok? A velocidade da luz, aí depende do que você está considerando. Porque o fóton, que é a luz em si mesmo, não muda de velocidade, ok? Ele pode ser absorvido e aí vai ser criado um novo fóton com frequência diferente e esse fóton pode acontecer outras coisas com ele. E aí nessa história toda vai ter a difração, que é o que a gente chama de difração no caso, né? Ou refração, enfim, esses fenômenos que tem da ótica. E o que pode acontecer é, quando a luz está se propagando em um meio, quando ela muda de meio, por exemplo, saiu do vácuo, chegou na atmosfera, ela diminui um pouco a velocidade. Caiu na água, diminui mais um pouco a velocidade. Só que o fóton em si não está mudando de velocidade. O que está acontecendo é que você está criando um caminho um pouco mais complicado para ela percorrer. E ali parte vai ser absorvida, parte vai ser refletida, e com isso a gente vai ter essa mudança aparente na velocidade. Eu não sei dizer exatamente o termo que a gente pode usar aqui para isso. Mas a velocidade da luz em si é sempre a mesma, ok? O fóton em si se propaga sempre com a mesma velocidade. É isso. Rengaf. Não entendi a parte da Terra carregar o éter. Isso quer dizer que o éter só existiria na Terra ou que o movimento... Então, a questão é, se você não está conseguindo... Vai parar o relógio. Vou terminar rapidinho agora, porque agora não dá mais tempo. A questão é a seguinte. Se você não está medindo aqui um padrão de interferência se modificando, a ideia seria que, para isso acontecer e ainda assim existir um éter, o éter teria que se mover junto com o interferômetro. Porque se o éter existe aqui na Terra, no momento em que você girou seu interferômetro, a velocidade da luz vai estar mudando em alguma direção ali, seu padrão de interferência vai mudar. Isso não acontecia, ok? Essa que seria a ideia de que talvez o éter acompanhasse a Terra, mas nem isso daria, o éter teria que acompanhar o próprio interferômetro para dizer que ele ainda existe. E aí a forçação de barra demais, a gente seria tornar a ideia do éter irrefutável, né? Seria tirar ela do princípio de falseabilidade. Eu tenho um vídeo aqui sobre isso, há 5 minutos eu criei o universo. A ideia precisa ser falseável. No momento em que você já não tem mais porquê, você está testando, você está vendo que ela não faz mais sentido, não tem porquê você abraçar ela. Gente, agora eu vou correr porque a câmera já vai desligar. Deixa eu pegar só os mais importantes aqui agora. A seta do vento de popa ficou errada, comentário do Paulo Melo. Eu também tive essa impressão quando eu estava editando, mas é importante ver que o vento sopra na mesma direção. O que vai mudar é a propagação da onda ali no caso. E aí é de onde ela está vindo que vai definir se o vento é de proa ou de popa. Vamos lá. Sim, cara, não sei mais. Aqui. Teve um pessoal que perguntou se a detecção das ondas gravitacionais não poderia ser a detecção do éter. Não, porque o éter a gente tem muito bem definido os cálculos de qual seria ali a mudança que a gente queria. E como eu disse, na hora que você movimentasse seu interferômetro ou medisse em estações do ano diferentes, você teria que observar essas mudanças, e a gente não observou, ok? Então, não. Lembrando aqui que isso é construído com cálculo. A gente tinha o cálculo que seria para o éter e não bateu. Da mesma forma, agora a gente tinha o cálculo para as ondas gravitacionais e foi o que bateu, ok? Gente, eu vou parar por aqui. Se ficou alguma coisa, eu cubro aí nos próximos FAQs. Tem o vídeo amanhã que vai esclarecer mais um pouco.
Então, grande abraço para vocês, muito obrigado aos apoiadores que tornam o meu trabalho possível através do apoia.c/primatofalante. É isso, a gente se vê amanhã no vídeo sobre dilatação no tempo e contração no espaço. Abraço para vocês.